Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de junho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, dizer que a Carla Zambelli é só azarada não é justo. Ela também, apesar de se achar tão esperta, é muito burra, né? Porque é que ela foi confessar em vídeo para todo o Brasil que fugiu antes mesmo de ter consolidado a fuga, não é? Mas seja como for, ela deu tempo com isso de se preparar uma bela recepção para ela na Itália. Ela já conseguiu chegar na Itália e, ao contrário do que diz o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, que diz que ela estava segura na Itália, não está segura não. Ela pensa que está segura, os bolsonazes pensam que ela está segura, mas não está. Mas ela também é muito azarada. Ela é muito azarada porque a Interpol a inscreveu na lista vermelha, que é assim: ela pisou fora do quadrado, ela vai ser presa. E, na verdade, a Interpol promete prendê-la logo. Por quê? Você vai entender nesta edição. Só sobre o Jair Bolsonaro, que foi depor hoje, apesar de não ter sido sancionado com nenhuma medida cautelar, nenhuma medida cautelar, tornozeleira, nada, ele saiu perturbado, saiu apavorado desse depoimento, e você também vai entender por que o STF não sancionou o Jair Bolsonaro com nenhuma medida cautelar e por que é que o Bolsonaro saiu apavorado dessa oitiva na sede da Polícia Federal em Brasília. Vamos assistir, então, essa reportagem que eu preparei para você. Conversar com o Angelo Bonelli, deputado italiano. Se Carla Zambelli chegou na Itália e não comunicou à polícia onde ela mora, tem um primeiro problema com a lei italiana. Não tem imunidade. Carla Zambelli não é intocável, como ela falou, porque tem a cidadania italiana. Ela é também tem o passaporte brasileiro e está dentro do acordo de extradição. Então, a próxima semana, eu acho que o governo italiano me vai comunicar qual é a posição do governo italiano sobre esta questão. Mas não tem uma possibilidade de deixar um asilo político, porque não é esse tipo de forma, não é previsto do ordinamento giuridico da Costituição italiana, porque Carla Zambelli foi condenada para 10 anos no Brasil por crime muito grave, tá bom? Porque o povo italiano não quer transformar a Itália no paraíso do criminoso ou dos golpistas. E Carla Zambelli declarou que ela é intocável porque tem a cidadania italiana. Ninguém é intocável. O senhor sobre esse caso da deputada Zambelli? Ele não vai falar sobre esse assunto. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela, tá certo? Aliás, deixamos isso claro até no depoimento hoje. Estou aguardando, obviamente, eu acompanhei pela imprensa o caso do Carla Zambelli. Presidente, a pergunta que fizeram sobre o outro procedimento tinha a ver com a invasão do CNJ? A gente não conhece os autos. E o ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de mais um inquérito contra a deputada Carla Zambelli, do PL, para apurar se ela cometeu um novo crime ao deixar o país depois da condenação pelo STF. O nome dela foi incluído hoje na lista vermelha da Interpol. O ministro Alexandre de Moraes disse que a fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as instituições. O que é a lista de difusão vermelha da Interpol? Nesta quinta-feira, 5 de junho, o nome da deputada Carla Zambelli foi incluído nessa lista. Pois é, a Carla Zambelli deu sorte. Ela chegou à Itália antes de ser incluída na lista da Interpol. Ela pediu hoje licença de 120 dias na Câmara dos Deputados, dizendo que vai tratar da saúde, mas evidentemente isso é mentira, não é? Ela não vai tratar de saúde nenhuma, ela não vai voltar daqui a 120 dias para o Brasil porque foi se tratar, porque ela está lá no exterior justamente porque está fugindo de uma ordem de prisão. Se ela voltar daqui a 120 dias, ela vai ser presa. Então, isso é balela. E ela chegou na Itália antes de ser incluída na lista da Interpol, e se ela tivesse chegado um pouquinho depois, ela seria presa já no desembarque. O desembarque europeu ocorreu antes do nome dela ser incluído na difusão vermelha da Interpol. Ela entrou na lista de procurados da Interpol em 196 países, uma lista na qual tem 5 brasileiras, e entre elas tem essa mulher aqui, que é a Viúva Negra, Heloísa Gonçalves. Conhecida como Viúva Negra, ela é procurada desde os anos 1990 por ter matado vários maridos, torturado e matado vários maridos. Está em boa companhia, Zambelli. O Hugo Mota pede amparo técnico e diz que não tem precedente, mas ele já pulou fora, de mover para ela uma votação da Câmara igual a do Alexandre Ramagem, então ele também não vai se meter nesse caso. A Zambelli está isolada, o Bolsonaro mandou isolar ela, então aí ajuda daqui da Câmara ela não vai ter, e mesmo que tivesse, o STF ia ignorar qualquer coisa, como fez no caso do Ramagem. Além disso, a Polícia Federal diz ter informações e ter dados aí, condições de localizar e até prender a Zambelli, mas diz que não vai informar quais são as técnicas. Também a Polícia Federal vai fazer uma triagem dos PIX que a Carla Zambelli recebeu através do COAF, e ali vai se poder saber se é verdade isso que o Bolsonaro disse, que não deu dinheiro para ela, né? E vai se saber quem mais deu dinheiro para ela, e quem deu pode se complicar muito. Inclusive bagrinhos que deram dinheiro para ela. O aliado da Zambelli erra a previsão sobre ela, não é, o tal do Paulo Figueiredo. Essa foi bonita de ver. O neto do ex-ditador João Figueiredo se vangloriava de ser assessorado pela maior especialista do mundo no assunto, e disse que era enorme a possibilidade da Interpol rejeitar o pedido de inclusão e Alexandre de Moraes passar vergonha. Disse ele, abre aspas, provavelmente é mais uma ocasião de desmoralização do Alexandre. Nosso trabalho é justamente esse, de garantir que fora do Xandaquistão as ordens do pseudo-juiz valham tanto quanto um papel de pão. Não gostou? Se for chorar, manda áudio. Por volta das 12h30 de hoje veio a confirmação de que a Interpol incluiu o nome da deputada. E aí, este aqui é o problema da Zambelli. O Valdeci Urquiza é um delegado da Polícia Federal que venceu no ano passado a eleição para ser indicado o próximo secretário-geral da Interpol. E agora ele é o novo secretário-geral da Interpol, é o cargo mais alto, e a Interpol forma um comitê. Quando alguém pede a inclusão de um nome, eles têm um comitê que é presidido justamente por quem está no cargo em que está o Valdeci Urquiza, e esse comitê ele decide se vai ou não incluir aquele nome, porque às vezes tem perseguido político que tentam colocar na lista da Interpol, porque se colocar nessa lista ela não pode se mexer para lugar nenhum, ela não pode sair da Itália, e até dentro da Itália ela pode se dar mal.
Então ela disse que ia viajar pela Europa para denunciar, ela não vai fazer mais nada disso. E a possibilidade dela ser presa, se ela sair, é muito grande. E dentro da Itália, o processo de extradição dela vai voar. Você vai entender por quê. O STF já disse que a extradição da Carla Zambelli são favas contadas. A leitura dos ministros é que a Zambelli vai ter dificuldade para convencer as autoridades estrangeiras de que seria uma perseguida política por crime de opinião, já que foi condenada no Supremo pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, no caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. E Zambelli ainda responde a outro processo no Brasil por correr nas ruas de São Paulo armada atrás de um homem, um jornalista, alguém que não tinha nem nada contra si, não é? Ele apenas discutiu com ela sacou a arma e saiu correndo atrás dele. E tem vídeo disso para mostrar para as autoridades italianas, né? Todo mundo conhece esse vídeo. O Bolsonaro negou que tem relação com a Zambelli, não botei dinheiro no Pix dela, isso vai ser tirado à prova pela Polícia Federal. E o Bolsonaro, falando um pouco dele agora, ele saiu extremamente perturbado desse depoimento. Ele disse que ele teve que confessar, né, porque senão iam achar. Ele mandou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro, filho dele, não passar necessidade dos Estados Unidos. Quais são as necessidades do Eduardo Bolsonaro? Ninguém sabe. Olha a carinha dele aqui. Ele saiu muito perturbado desse depoimento. O Bolsonaro disse que enviou 2 milhões para o filho dele não passar necessidade nos Estados Unidos, porque o que acontece? O Eduardo Bolsonaro ele come pó de ouro, por acaso? Ele come ouro, ele come diamantes, porque 2 milhões de reais é um valor que parece muito mais destinado a pagar uma campanha como aqui o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de fazer. E ele também ficou muito preocupado ao saber que o julgamento dele vai ser transmitido em rede nacional de rádio, de televisão. Até o canal do PT teve autorização do STF para cobrir o julgamento. A TV PT vai ter repórter, cinegrafista credenciados para acompanhar. E esse julgamento vai queimar o filme dele de vez. O Brasil inteiro vai ver todas as patifarias. Até o gado que tentam impedir que saiba o que é que está acontecendo, vai acabar vendo. Por fim, o Bolsonaro sai no meio de chororô desse depoimento, dizendo que a perseguição continua, muito perturbado. O STF achou melhor deixar porque o julgamento vai acabar em pouco tempo, e o Bolsonaro afirmou que a perseguição judicial contra ele e sua família continua após prestar depoimento. Diz ele, a perseguição continua, o trabalho que ele faz lá é pela democracia. Pedindo sanções contra ministro do STF, mentindo, inventando história, não é? Então ele pode falar o que quiser, mas os investigadores aí destrincharam tudo o que ele fez, e isso vai aparecer na sua TV e na TV do mundo inteiro em breve. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.